Então, vamos começar nossa lição de hoje. O apóstolo Paulo, né, ele está lá na cidade de Corinto e ele recebe notícias, né, dos irmãos Timóteo e Silas sobre a igreja na cidade de Tessalônica. E interessante, né, que não tem uma carta à igreja de Bereia, né? Interessante, não existe, né? Mas Paulo ficou muito preocupado, né, com os irmãos em Tessalônica. Por quê? Primeiro, eles estavam um pouco ressentidos com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo não foi, né, estar com eles. Apesar que Paulo teve esse desejo, teve essa intenção, pelo menos duas vezes, mas ele não conseguiu, né? Ele até falou que Satanás barrou o caminho, e a gente viu que eram judeus que estavam no encalço ali do apóstolo Paulo, né, contra Deus e contra tudo que se chama Deus. Então, realmente é o diabo mesmo, né? E, mas os irmãos entenderam mal a questão da volta de Cristo, né? Eles entenderam que Cristo voltaria logo em seguida e alguns pararam até de trabalhar, começaram a viver nas custas de outras pessoas. Isso trouxe transtorno e problema para a igreja. Outros estavam de luto, né? Aquele luto que não passa, porque alguns da igreja tinham morrido e eles não sabiam agora, né? Quando Jesus voltar, o que vai acontecer com os mortos? Né, nós estamos vivos, aí Jesus volta, o irmão morreu. Então eles não estavam sabendo como que as coisas iam acontecer, né? E também tinha pelo menos dentro da igreja, pelo menos um grupo que não estava entendendo que o ser humano é corpo, alma e mente. E que o ser humano devia cuidar bem do seu corpo, quanto da sua alma, quanto da sua mente, né? E alguns estavam realmente vivendo uma vida imoral, não por maldade, mas por achar que não faz diferença, né? Só que Paulo vai falar que sim, faz diferença, né? A gente sabe que faz diferença. Mas eles não, tinha alguns que não estavam levando a vida cristã nesse sentido a sério, né? A, a igreja foi alvo, né, do elogio do apóstolo Paulo, que combina com as cartas que nós já lemos, que nós já compartilhamos, né? A fé da igreja de Tessalônica atuava por causa do amor, né, que eles tinham. Eles sentiam realmente donos da igreja no sentido de é minha família, né? E por ser minha família, eu tenho que lutar, tenho que trabalhar, preservar ah, ela, e a fé deles chegou ao conhecimento, né, das igrejas da Judéia, que elogiavam eles, mas eles levaram a palavra para Caia, para Macedônia. Por quê? Porque eles entenderam que a missão deles era realmente pregar o evangelho. E como eu falei, né, assim, você pode dar uma boa lição sobre finanças, mas não é o evangelho. É uma boa lição sobre finanças. Mas se eu prego o evangelho, né, no pregar o evangelho eu trato de finanças, porque Jesus pede para eu não amar o dinheiro, Jesus pede para que eu não deixe que o dinheiro seja o meu senhor, né, que eu não seja escravo do dinheiro. Então, eu acabo tratando a questão do dinheiro, se eu prego o evangelho. Mas hoje em dia, as pessoas estão mais pregando temas dentro da igreja do que o evangelho, né? E a gente precisa voltar a pregar o evangelho de Cristo, né? Bom dia, irmão, tá bom? Então, indo lá para o capítulo 3 de Tessalonicenses, Paulo vai continuar, né, tratando essas questões aí que envolve os irmãos, né? Nós vimos no capítulo 1, nós demos até um título, né, para o capítulo 1. Nós falamos de, né, o irmão está repetindo aqui as marcas de uma verdadeira igreja. É uma igreja que a sua fé é operosa, né? Seu amor é abnegado,
né? E a sua esperança é Cristo e nada mais, né? Eles não confiam em reis, nem em príncipes, nem nos políticos, nem nos homens, mas em Deus, né? E isso faz com que eles tenham uma vida de compromisso com o reino de Deus, né? Que em meio às tribulações, eles permanecem, eles não são dissolvidos pelas tribulações, pelo contrário, são fortalecidos, tornando-se modelos para os demais irmãos e irmãs em toda a região, né? Eles realmente aguardam com muita responsabilidade a volta de Cristo, né? Parece que a morte é só para o vizinho e a volta de Cristo parece que nunca vai acontecer, né? É como a igreja vive hoje. Em vez de viver o hoje como se fosse o último dia da sua vida. E pode ser, né? E seja pela morte, porque todos nós estamos sujeitos, né, à morte, ou pela volta do Senhor. Se a gente levantar de manhã e pensar, pode ser o último dia, talvez hoje, e eu acho que o nosso dia vai ser um pouco diferente do que tem sido, porque na nossa mente estamos aguardando a volta de Cristo. Aí no capítulo 2, nós falamos dos atributos de uma liderança espiritual, né? E uma marca bem evidente é irmãos e irmãs que estão dispostos a dar sua própria vida, né, em prol do reino de Deus, em prol da igreja, e não apenas pregar o evangelho, né? Tem muita gente aqui que gosta de um microfone na mão, mas na hora de sacrificar em benefício dos irmãos e irmãs, não fazem, né? Então, eu falo que é a turma do microfone, né? Mas, e aí então no capítulo 3, eu não vou delongar porque nosso tempo está encurtando, né? Cada dia mais. Nós vamos falar aqui das credenciais dos pastores. Quando você fala em liderança, ela envolve todos nós. Nós estamos liderando nossas famílias, nós estamos liderando a igreja, nós estamos liderando um grupo familiar, uma célula, um estudo bíblico, nós estamos liderando uma jovem, nossos filhos, né? Agora vai falar de uma coisa bem mais específica, falando sobre os pastores da igreja, né? A palavra no grego é poimen, que significa aqueles que zelam ou cuidam do seu bem-estar. Daqui a pouquinho ele vai usar a palavra líder, e você vai ver o sentido da palavra líder, você vai ficar de boca aberta, não tem nada a ver com o que a turma está falando aí, né? Ele vai falar no capítulo 5, ele vai usar a palavra líder lá, e você vai ver o que significa essa palavra. Então, capítulo 3, Paulo então vai começar a falar as marcas de um pastor de almas, né? De alguém que importa realmente com as vidas espirituais, né, dos santos. Então ele começa dizendo: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós. Então lembra que ele quis ir à cidade por umas 2 vezes, não foi possível. Então ele sentindo aquela necessidade de cuidar dos irmãos, ele está dizendo, não suportando mais, olha, a palavra que ele está usando, né, de não fazer nada em função de vocês, além de orar, né, porque Paulo orava pelos irmãos, ele falou, não suportando mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. Então Paulo decidiu ficar só para enviar quem? Está vendo que eu falei que Timóteo e Silas foi enviado à igreja quando Paulo ficou sozinho lá em Atenas, né? E não ficou muito tempo, porque
a turma lá não deu muito ouvido a ele, e ele desce para a cidade de Corinto. Então, por isso que a gente sabe, ô Anísio, né? Você lê a coisa, tá aí, ó, né? Aqui, ó. Enviamos nosso irmão Timóteo. Aí, ó. Então, às vezes é melhor o líder ficar sozinho e enviar alguém, já que ele não pode, está impedido por algum motivo. No caso do apóstolo Paulo aqui, era os judeus que queriam a morte dele. E Jesus já tinha dito a ele que o ministério dele chegaria até Roma. Então, se os judeus matam ele em Tessalônica, ele sai do plano de Deus. A mesma coisa, né, que Jesus, né? Quantas vezes eles tentaram matar Jesus antes do tempo? E se Jesus tivesse sido morto antes do tempo, não haveria redenção não, tá? Porque ele seria morto por ele não ter sido prudente. Mas, olha bem, ele pede então para Timóteo ir a Tessalônica, e ele fica em Atenas, mas lembra que ele pede para os irmãos virem logo? Porque estava ansioso, ele estava preocupado, né, com o bem-estar dos irmãos e queria notícias, né? Então, e aí por isso que ele fica sozinho e envia Timóteo à cidade de Tessalônica, né? Aí descreve o Timóteo, olha, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo. Então, ele é ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Então, qual é o seu Evangelho, né? Tem que ser de Cristo, né? Tem muitos evangelhos sendo pregados aí pelo mundo afora, que não é de Cristo, e tem multidões de pessoas seguindo, e todas vão se perder, porque não é o Evangelho de Cristo. Por isso que o nosso maior desafio é ficar nas Escrituras, porque é fácil sair. Para sair é só estar, né? Para morrer é só estar vivo, né? Para entrar em tribulação é só casar, né? Então é simples, né? Então, você vê que ele era ministro, né? Por isso tem os ministros da palavra, né? Os ministros da mesa. Nós estamos falando tudo de diáconos aqui, tá, irmãos? Com a palavra ministro é diáconos. Diáconos da palavra, diáconos da mesa, diáconos das finanças, sei lá, né? Servos. Aí foi usada a palavra ministro e evangelho de Cristo. Certifique que você está ensinando o evangelho de Cristo, né? E aí ele disse, para que, né? Nós enviamos Timóteo para que? Tinha um propósito, né? Para o benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Qual é a função, né, dos presbíteros, dos pastores, dos ministros da palavra? Porque Timóteo não era pastor, né? Ele era servo da palavra, tá? Ele era jovem, ele não era casado, ele não tinha filhos fiéis, então ele não era presbítero da igreja, mas ele era um ministro da palavra. Então, qual era a função, né, dos ministros da palavra, dos pastores da igreja? Olha, fazer o quê? Exortar. A palavra exortar significa o que mesmo? Colocar-se ao lado, tá? Então, se eu vou exortar a Isabela, eu me coloco ao lado dela e caminho com ela. É para dar coragem, a ideia é de dar coragem. Aí a turma acha que exortar para ir lá no púlpito da igreja e descer o martelo. Aí eu falo, irmão, você não está encorajando a igreja, não, você está destruindo. Arreda daí, ô Satanás, sai fora. Deixa outro subir aí e pregar o evangelho de Cristo, que edifica, que consola. Você não está pregando o evangelho de Cristo, você está pregando sua ira, sua indignação, sua frustração, sua raiva. Presbítero tem que ter coragem, né? Evangelista também, viu? Evangelista tem que repreender presbítero publicamente, não é no escritorinho, não.
Ô irmão, você está aí, você é presbítero da igreja, em vez de você pastorear a igreja de Deus, você está aí cuidando dos seus negócios, rapaz. Isso é a função do evangelista, né? E se a igreja fosse assim, né, irmão? Que legal, né? Tudo mudava. Dá nada. É só saber fazer, ué. Não dá nada. O cara fica envergonhado na frente de todo mundo, ele vai falar o quê? Todo mundo já quer falar aquilo, só que ninguém fala. Aí o evangelista, exercendo a função dele, vai e fala. Aí ele fala, esse é o nosso evangelista, esse é o nosso pregador. Mas aqui, ó, a igreja precisa aprender uma coisa. A igreja não pode caminhar nos passos dos fracos. A igreja tem que fortalecer os fracos. E não deixar que eles toquem a música. Não deixar que eles decidam as coisas. A igreja tem que fortalecer os fracos, né? Mas não andar nas pisadas dos fracos. Se o Brian é evangelista, né? E eu sou presbítero e eu estou fazendo coisas que estão prejudicando a igreja, é responsabilidade dele levantar no meio da igreja e me advertir publicamente. Trabalho dele. E a igreja que é espiritual, ela vai dizer, amém, irmão. E os fracos vai aprendendo, né? Que a coisa, aqui na igreja a coisa é séria. O evangelista lá chamou a atenção do presbítero publicamente, né? Então, assim, a igreja não pode andar nas pisadas dos fracos, tem que fortalecê-los. Quem determina a regra da igreja é Cristo, e Cristo ordenou que os evangelistas exortem publicamente os presbíteros quando eles estiverem pecando. Não é à toa, não é questão de opinião, não. Eles estão errando no ministério do pastoreio, então tem que ser exortado. Ok. Aí olha, uma palavra que está aqui que não quer calar. Qual que é a função dos pastores de almas, né? Dos ministros da palavra, além de edificar e exortar? Tem uma palavrinha aí que não quer calar. Além de fortalecer, depende. Animá-los, além de animá-los. Talvez a versão que você está lendo não tenha a palavra. Benefício da vossa fé. Animá-los na fé. Então, mas eu gosto dessa palavra benefício, porque os verdadeiros pastores de almas, eles não visam o seu benefício, lembra? Que nós vimos que a liderança não visa o seu lucro, não vive o seu bem-estar. Visa o bem-estar dos santos. Então, tudo que nós fazemos aqui na igreja é visando o bem-estar dos irmãos, né? Me aponta uma igreja que mantém pessoas para estudar as escrituras, para se dedicar ao evangelho, né? É raro. Assim. Ontem o Thiago, meu filho, estava conversando. Ele falou para pôr essa coisa esquisita aqui, de joelho, no milho, dando graças a Deus, porque ela está recebendo para estudar. Mas assim, irmão, às vezes eu vejo pessoas falando, gastando fortunas com prédio, tudo. Nós gastamos dinheiro com prédio também. Mas para o benefício dos irmãos, né? Imagina se a gente já tivesse conseguido fazer as salas de aula, as criancinhas estariam aqui, uma professora sendo cuidada e não atrapalhando às vezes os pais a estudarem, né? Mas não conseguimos ainda. Mas 100% das nossas ofertas mensais é investido em pessoas. 100%. Até quando a gente paga água, porque a água é para quem? É para Deus? Deus bebe água? Né? A luz é para Deus? O ventilador, Deus precisa de um ventilador para esfriá-lo?
Tudo é em benefício dos irmãos, né? Então, essa palavra, guarda essa palavra, benefício, que é o mesmo que dizer o único que importa com o bem-estar da igreja do Glória é o Brian. Mas lá tem um monte de irmãos, mas ele é o único. Realmente ele importa. Os outros estão servindo, estão doando, estão fazendo, mas quem importa? Esse é o ponto. Quando Paulo for escrever a carta aos Filipenses, ele vai falar que só tem 2 irmãos assim. De uma igreja inteira. Timóteo e Epafrodito. Então, o benefício, né, da vossa fé, das vossas almas. Então, qual deve ser o objetivo das professoras com as crianças, ou com as jovenzinhas, ou com as mulheres? O benefício da alma delas, o benefício da fé delas, né? Viver em função delas, né? Qual deve ser a marca, né, dos pastores? Trabalhar em benefício dos irmãos. Tá vendo? Então, eu gosto muito dessa palavra. Em vez de ficar pensando em si, pensa nos outros, né? Então, continuando aqui, ele falou dessas 3 coisas, né? A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Então, a igreja estava no meio de uma tribulação, e aqui eles estavam perdendo seus bens, né? Assim, sofrendo rejeição dos seus patrícios e perdendo suas propriedades. E Paulo ficou preocupado. Será que esses irmãos vão aguentar o rojão, né? Então, manda Timóteo para ajudá-los. Irmão, nossa pátria é no céu aí. O cara tomou sua casa, azar. Vão juntar aqui, vão morar junto, vão dar um jeito. Ninguém ficou abandonado, viu, irmão? Mas perderam as suas casas. Hoje, né, a igreja, para chegar nesse ponto, está a quantos quilômetros de distância? Ano-luz, né? Ano-luz. Mas é isso, a igreja de Cristo é isto. A igreja dos homens é qualquer coisa aí, mas a igreja de Deus, a liderança, aqui em especial os pastores, né, eles, além de buscar o bem-estar dos outros, eles encorajam os irmãos a não se sucumbir na tribulação que ele está enfrentando. Vira e mexe, eu converso com alguém que está passando por alguma tribulação. Pô, vamos fazer isso, vamos apontar. E toda vez que eu vou conversar com alguém, me custa alguma coisa. Tempo, dinheiro, né? Saúde, menos cabelo na cabeça. E aí vai. Mas eu estou aqui para quê? Para o meu benefício? Não, eu estou aqui para o benefício dos meus irmãos, né? Então, continuando, ele falou que, então, se você vê um irmão na tribulação, na angústia, na dor, na tristeza, o que você tem que fazer, irmão? Você é ministro da palavra, ministra, né? Serva da palavra. Você não é senhora da palavra, mas ministra, serva. Vai lá, busca o interesse dele ou dela, console, fica ao lado, né? E não deixa o irmão ou a irmã sucumbir na tribulação. Porque vós mesmos sabeis que estáis designados para isso. Uma verdade que nós temos que nunca negar aos irmãos. Olha, você está destinado ao sofrimento por causa de Cristo. Não é vida fácil em Cristo. Se você quer uma vida fácil, então não vem para a igreja. Porque na igreja você vai ter tribulação, dificuldade, luta. Por quê? Porque você decidiu viver uma vida diferente. E a sociedade, que aceita tudo, não aceita você como cristão. Não aceita. Você vê a hipocrisia da sociedade que diz que aceita tudo. Mentira. Eles aceitam tudo que eles acham que é para o bem deles, né?
mas eles não te aceitam como cristão. Na escola, eles não te aceitam como cristã ou cristão. E você vai ter que ser lá, ué. Os caras vão falar bobagem lá, e você vai ter que levantar a mão e falar, não, eu sou cristão, eu sou discípulo de Cristo. E todo mundo vai falar, que é o crentinho ali. Eu prefiro ser crentinho do que escravo da maconha aí, ó, que nem vocês estão aí, os vagabundos. Aprende a responder, irmão, aprende a falar. Você vai falar com o espiritual, com os carnais? Tem que falar na carne, igual eles, para eles entenderem. Agora, no meio dos espirituais, você fala de forma espiritual, né ou não é? Aqui nós estamos aprendendo a viver, meu irmão. Nesse mundo doido aí, tem que ser maluco. É ou não é? Senão você não vive, não. Então, aí Paulo, ele falou, ó, pois quando ainda estávamos convosco, olha, foi só 3 semanas, quando eu estava com vocês, predizemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Então, Paulo não pregou um evangelho da prosperidade para os irmãos em Tessalônica. Ele pregou um evangelho que levaria os irmãos a enfrentar aflições e tribulações e dificuldades. Ele falou, quando eu estava aí, eu falei. Vocês vão ser atribulados, afligidos, maltratados, perseguidos, injuriados. Vocês vão ser caluniados. Então esse é o evangelho. E quando as pessoas vêm para a igreja sabendo de tudo isso, ó irmão, ela tira nota 10 em todo lugar. Já me falaram mesmo. Vocês iam me tratar mal, porque eu tomei uma decisão de ser discípulo de Cristo. Aí a pessoa quer conforto, quer solução dos seus problemas. Não é que não vai ter apoio, porque o Timóteo foi lá para ajudar, não foi? Então, Paulo, o pastor de almas, ele prega a verdade, ele não mente. Olha, você vai passar por dificuldades, tribulações e aflições. Só que você tem uma vantagem, você não está sozinho. Paulo não mandou Timóteo? Então, aqui você não está sozinho não, irmão. Nós tiver que passar uma vergonha junto, nós vamos passar. Se nós tiver que sofrer junto, nós vamos sofrer. Se nós tivermos que celebrar junto também, nós vamos celebrar. Mas juntos. Né? Então, você não está sozinho mais. Esse é o ponto. Mas não quer dizer que você não vai ter sofrimento ou dificuldade. Né? E aí no verso 5 ele fala, foi por isso, já não me sendo possível continuar esperando, porque ele queria, né, muito ter ido, mandei indagar o estado da vossa. Aí, ó. Então Paulo pediu Timóteo, fala, questione os irmãos, né, sobre a fé dele. Por isso que tudo bate com a data, porque Paulo só ficou lá 21 dias, saiu, né, de uma forma ruim, porque aí os falsos judeus estavam caçando a cabeça dele. Então, ele ficou preocupado. Né? E às vezes a gente pergunta, né, como é que está o irmão fulano? Como é que está a irmã ciclano? Né, indagando, como é que está fulano? Vocês que estão trabalhando com fulano, como é que ela está? Como é que ele está? O que está acontecendo? Não é porque a gente quer intrometer na vida de ninguém, né? É só indagando mesmo, né, para ver o que a gente pode fazer. Então, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Né? Então, até esse momento, Satanás ainda não tinha sido aprisionado, ele ainda estava atuando, né? E também, mas liga, ó, o que o diabo estava usando para desanimar os irmãos? As provações, as tentações, tirando deles, né, os bens, né? Estava usando o mau entendimento sobre o que acontece com os mortos, né? Eles não sabiam. Estava usando alguns irmãos usando seus corpos de forma errada, estava usando os judeus, né? Então, mesmo quando é uma ação de Satanás, ele está usando pessoas para
Porque o diabo não pode tocar na igreja. Mesmo naquela época que ele estava agindo mais diretamente, ele não podia tocar na igreja porque a Bíblia fala que nós temos o Espírito Santo e o maligno não pode nos tocar. Pronto. Então, mas uma vez que ele não podia tocar na igreja, quem que ele tocou em quem? Nos judeus, para impedir Paulo. Ele tocou na falta de entendimento para atingir. Então a gente tem que entender isso. Quais são as armas, né, que ele estava usando aqui? Falsos judeus, falta de conhecimento, né? Que mais? Aquele luto, né? Porque alguns da igreja tinham morrido, então eles não sabiam o que ia acontecer. Como acontece hoje, né? Na pandemia morreu alguns irmãos. E algumas famílias estão em luta até hoje. Onde está a nossa esperança? Esse luto já tinha que ter passado aí. Já passou 1 ano, 2. Mas eles vão ficar remoendo isso até quando? Então, porque não se fala muito sobre a volta de Cristo, aí a turma acha que não, morreu meu filho, morreu minha filha. Né, assim, eu não estou falando que você não deve passar pelo luto, mas passei. Agora, vamos fazer outra coisa. Mas as pessoas estão aí presas num luto interminável. Por quê? Porque não está sendo consolado com estas palavras, né? Então ele está dizendo, olha, que queria, né, que os irmãos ficassem realmente assistidos para que diante das tentações eles não sucumbissem, né? Agora, porém, com o regresso de Timóteo, regressou. Então, Paulo saiu de lá mais ou menos nos anos 49, com o regresso está mais ou menos esse ano, 49, 50. Né? Com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas. Então, por isso que eu sei que essa carta foi escrita aqui. Porque o Timóteo regressou e trouxe boas notícias, né? E ajudou o apóstolo Paulo, né? E aí continua mais, ó, além das boas notícias, né? E ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos. Então os irmãos tinham aquela ansiedade de ver Paulo, né? E Paulo não conseguia chegar lá. Mas não porque ele não queria, ele estava sendo impedido, né? Por várias circunstâncias envolvendo ali os judeus, que o caçava que nem um animal, né? Mas a igreja estava esperando. E quando você espera, né, um irmão, né, e o irmão não chega, pelo menos eu sofro. Por isso que ultimamente eu estou sentando aqui na frente, ó. Eu nem olho para trás, não quero nem saber quem veio e quem não veio. Porque quando eu sentava lá atrás, eu sabia todo mundo que não veio. E eu gemia na minha alma. Então eu falei assim, olha, eu não estou conseguindo nem cultuar a Deus. Eu já sei, vou sentar lá na frente e pronto. É responsabilidade, ninguém aqui é criança. É ou não é? Nós não batizamos criança por isso, né? Porque a criança não tem como chegar por conta própria. Todo mundo que foi batizado é adulto, responsável. Mesmo jovem é responsável. Então, eu fico que nem olho para trás. Depois eu olho a foto assim que eles mandam, eu falo, não, faltou tanto. Mas aí eu já estou lá na minha casa, na minha cama, já não tem problema. Porque senão a gente nem... Eu importo. E não é para a igreja estar cheia. Não, é porque meus irmãos estão bem. Eles estão todos aqui, olha, graças a Deus. Né? E aí ele continua, ó. O Timóteo e os irmãos traziam a lembrança de Paulo, né? Assim, irmãos, por isso fomos... Quem consolou Paulo, né? Não tem coisa mais que traz prazer para nós que servimos na igreja, saber que os irmãos estão bem. Quando você sabe que o irmão está sofrendo, você sofre junto. Quando você sabe, né, de um irmão que está numa situação complexa, você fala, puxa vida. Né?
Eu tive lá na audiência, lá que eu pedi para vocês orarem, né? Eu falei, não devia nem estar aqui, doutor. Tinha que ter sido resolvido lá. Nós estamos aqui, né? Por causa de ganância. E se você tirar uns centavos a mais de A ou de B, vai dar em pura perda. Porque Deus manda o gafanhoto, o devorador, o migrador. Aí eu estou aplicando do meu jeito, o problema é meu, né? Mas que está escrito lá, tá. Que Deus, você que retém mais do que convém, dá em pura perda. Então tá bom. Então se você retém mais do que convém, vai ser o quê? Perda. Isso está escrito. Eu só brinquei aqui com um gafanhoto, mas se você quiser mandar também, manda, ele é Deus. Mandar um urubu lá também, manda, ele é Deus. E todos obedecem. Você mandar, aparece tudo lá. Toda a criação está sujeita ao Senhor, né? Então, aí Paulo falou assim, nós fomos consolar, tá vendo, irmãos, que os líderes sofrem na alma, e às vezes sofrem por quê? Porque está preocupado com o seu bem-estar, né? E aí Paulo diz, acerca nós fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e nós estamos sendo privados, né? E nós estamos atribulados, mas ao mesmo tempo consolados, porque nós tivemos uma boa notícia da vossa fé. Aí a turma às vezes é privada aí de alguma coisa, entra em tribulação, aí desespera. E quantas boas notícias, né, tem na igreja, irmão? Quantas boas notícias, né? Então vamos dar essas boas notícias para consolar. Porque agora vivemos, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Então, Paulo dava gargalhada diante de Deus, pulava, festejava, celebrava, né? Imagina Paulo, sapatinho de fogo, né? Pulando, tá, glória a Deus, os irmãos estão firmados na fé. Aí hoje você não pode falar nada na igreja, você dá um pulinho, o que é isso? Mas eu estou alegre com a fé dos irmãos, o que você tem com isso? Né? O que você tem com isso? Aí ele diz, tá vendo? Paulo regozijou, irmãos, deve ter pulado de alegria, saber que os irmãos estavam bem, influenciando a Macedônia, influenciando a Acaia, sendo exemplo os irmãos da Judéia, mesmo perdendo as coisas, estava firme. Paulo pulou de alegria. Aí você manda os irmãos pular, tem uma música que a alegria está, salta a muralha. Aí o irmão faz assim, ó. Como é que você vai saltar a muralha desse jeito, irmão? Dá um pulo aí, bate a testa, sobe na cadeira, dá um pulo por alto, é isso. Isso é a igreja de Jesus, irmão, não é do homem não. O homem que mandou você ficar sentadinho, quietinho, com terno e gravata, enrijecido. Sai fora, tira o véu da religião da sua cabeça, irmão. Volta para a simplicidade de Cristo. Você vai ver como que é legal, que é Paulo pulando. Depois falar que crê não pode dançar. É Paulo pulando aqui, de alegria. Aí ele diz, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente. Está vendo o objetivo de Paulo? Era ver os irmãos, estar com os irmãos. Orando a Deus para estar com os irmãos. Né? Uma boa prática, né? De orar para a gente estar junto no domingo, tomando a ceia. Deus move o coração daquele povo incrédulo do Senhor, lá da igreja de Betim, que povo duro, que falta as reuniões. Deda eles por Deus, entrega todo mundo, cita nome por nome. Mas você vê, né?
que Paulo, ele estava angustiado, preocupado, mas quando recebeu a notícia dos irmãos, ele se alegrou, ele se regozijou, né? Orou para que os irmãos, né, para que ele pudesse estar com os irmãos e reparar, se tinha alguma coisa para reparar na fé dos irmãos, ele ia lá para... Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirige-nos o caminho até vós. Então, já que Satanás está embarrando, que Deus nos conduza, né? Se for da vontade dele, ele vai nos levar aí. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Olha que oração bonita, né? Hoje nós estamos orando mais para ter emprego, para ter saúde, para conseguir passar numa prova, para isso, para aquilo, ou seja, estamos orando para as coisas desta vida. Não quer dizer que eu não posso orar por isso. Mas se eu orar como Paulo orou aqui, ó, Senhor, que os irmãos da cidade de Betim, né, da grande BH, cresçam no amor de uns para com os outros. Se for, né, que eles vivam uma vida sem medo, sem culpa, eles vão conseguir um emprego que precisa para honrar as suas famílias? Vai, irmão. Se a gente põe as coisas de Deus em primeiro lugar, o resto ele vai providenciando, né? Para que quando o Senhor voltar, eles estejam em santidade, né? Então, vamos voltar a orar, irmão? Vamos parar de rezar? Vamos voltar a orar, né? O que adianta os irmãos terem emprego, ser bem sucedido nessa vida e perder suas almas, né? Por causa da sedução que aquele trabalho, que aquele emprego possa conduzi-los, né? Nem todo mundo está preparado para ter dinheiro neste mundo, ou poder, ou passar por privações ou dificuldade. Por isso que o salmista, ele ora a Deus, né? Dizendo, não me dê demais para que eu não venha esquecer de ti, nem de menos para que eu não venha roubar e envergonhar o teu nome. É uma oração bacana, equilibrada do salmista.